Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Pode tomar o seu assento, por favor. Tem alguém que está começando hoje o propósito? Tem alguém que está começando hoje o propósito, que ainda não tinha vindo nenhum dia e está começando hoje o propósito? Tem alguém? Ah, verdade, o Aldo não tinha tido oportunidade ainda. Querido, vamos dar um aplauso ao Senhor. Foram passear. Que festa linda, glória a Deus. Que bom, né? Glória a Deus, irmão Odete. Quando eu estava me sentindo muito cansado, eu olhava as fotos de vocês. Aí eu sentia um alívio. Eu falava, oh meu Deus, eu estou me satisfazendo nos meus irmãos. Parabéns, glória a Deus. A igreja, nós como corpo, nós somos assim. Nós nos alegramos com os que se alegram e nós choramos com os que choram. É a Bíblia que nos ensina a ser assim. Então, é motivo de alegria. Glória a Deus. Só o irmão Aldo que está começando. Muito bem, estamos hoje na quinta semana do propósito, vivendo o sobrenatural do Senhor. Temos colocado embaixo dos nossos pés os nossos pactos, as nossas alianças, os nossos propósitos, e Deus tem nos honrado. E nós estamos felizes porque Deus tem honrado muita gente. Deus tem curado, Deus tem trago vitórias, sinais milagrosos, Deus tem feito com que se torne uma realidade. Eu sou feliz porque os testemunhos, eles falam por si só. Então nosso coração se alegra quando a gente ouve os testemunhos. Romanos capítulo 12. Boa noite para você que está em casa, Deus te abençoe. Você que vai assistir depois o nosso culto, que Deus te abençoe também no nome santo de Jesus. Romanos capítulo 12, vamos ler alguns versículos desse capítulo aqui. Nós vamos extrair aqui uma lição muito linda para nós nessa noite. Essa lição que Deus ele tem para o nosso coração nessa noite, ela fatalmente vai nos aproximar um pouco mais do nosso milagre, da nossa vitória. Porque eu tenho certeza absoluta, irmãos, que cada dia que passa é um dia a menos que nós estamos nos aproximando da nossa bênção, da nossa vitória. Eu tenho certeza que cada dia que passa, hoje foi mais um dia em que o Senhor nos permitiu viver para diminuir na contagem um dia a menos no distanciamento da nossa vitória, da nossa bênção, do milagre que nós precisamos. Assim como foi na vida de Israel, cada dia que eles caminhavam no deserto, cada sol que se punha, cada nuvem que aparecia, e eles tinham a oportunidade de estarem vivos e crendo na vitória, era uma oportunidade que eles tinham de diminuir a distância entre eles e a terra prometida, entre eles e o milagre, entre eles e a graça de Deus que estava sobre eles. Então, irmão, entenda em nome de Jesus, hoje não é mais um dia. Diga assim comigo, por favor, hoje não é mais um dia, hoje é o dia, porque Deus me deu a oportunidade de estar vivo e diminuir a distância da minha promessa, da minha vitória, do meu milagre, da promessa de Deus para a minha vida. Amém? Então dá um glória a Deus aí como um crente vencedor em nome de Jesus e aplauda ao Senhor. Pense sempre assim, meu irmão. Sempre quando você acordar pela manhã, independente do que aconteça com você, independente da noite que você tenha tido, porque geralmente a noite ela é tenebrosa, geralmente a noite ela aponta para problemas, a noite ela aponta para perdição, a noite ela aponta para obscuridades, ela aponta para dificuldades no caminhar. Então, por isso que a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, todo amanhecer que Deus der para você, vai colocando isso na sua mente, vai colocando isso na sua mente.
todo dia que amanhece é um dia a menos que Deus me deu a oportunidade de vivenciar, porque eu estou mais perto da minha vitória, eu estou mais perto do meu milagre, eu estou mais perto da minha conquista. E isso faz com que Satanás ele te respeite, isso faz com que Satanás ele recue, isso faz com que Satanás ele sinta medo até mesmo de se levantar contra você, porque ele sabe que ele está lidando com uma pessoa corajosa, ele está lidando com uma pessoa perseverante, ele está lidando com um crente marcado pelo sangue de Jesus. E se tem uma coisa que o diabo tem medo, é quando ele lida com alguém que é perseverante, alguém que é corajoso, alguém que é marcado pelo sangue de Jesus, porque ele sabe que quanto mais ele cutuca aquele crente, mais ele vai para o pé do Senhor, mais ele cutuca aquele crente, mais ele ora, quanto mais ele se levanta, mais ele jejua, mais ele busca, mais ele fala com Deus, mais ele lê a Bíblia, mais ele vem para a casa do Senhor, mais ele põe papel debaixo do pé, mais ele faz as loucuras cristãs que estão contidas na palavra, e é isso que gera o nosso milagre. Amém, gente? Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, a fé que Deus repartiu a cada um. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que presida com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Somente até aqui. Você pode dizer amém? Amém. Muito bem. Meus queridos e amados irmãos, guerreiros de Jesus, que têm agarrado aqui nesse propósito, nessa campanha. Quando eu olho aqui o ensinamento do apóstolo Paulo, e vejo o apóstolo Paulo fazendo aqui algumas especificações, parece-me que eu consigo perceber Paulo, ele dando aqui uma receita. Diga comigo, receita. Irmã, você sabe muito bem para que serve uma receita, sim ou não? Você olha os ingredientes da receita, se tiver faltando alguma coisa, provavelmente aquilo que você vai fazer com aquela receita corre o risco de não dar certo, sim ou não? Muito bem, tem lá 10 itens na receita. Se você colocar apenas 8, você está correndo o risco daquela receita não ser bem sucedida.
Quando eu vejo Paulo falando aqui, a igreja de Romanos, Paulo está dando aqui uma receita para experimentarmos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. O que é que você está buscando nesse tempo através do sacrifício que você tem feito para Deus? Você está buscando a boa, você está buscando a perfeita, você está buscando a agradável vontade de Deus para a sua vida. É um fato isso. Nós entendemos que Paulo está falando aqui sobre uma receita, e dentro dessa receita ele vai falar sobre apresentar-se como sacrifício vivo. Paulo vai falar sobre não se conformar com este mundo que está aí. Ele está dizendo, pode não dar certo para ninguém, pode estar dando tudo errado para os outros, pode você estar cercado de um bando de gente desanimado, mas você não pode se conformar com isso. Então ele está dando uma receita, ele diz, não vos conformeis com esse mundo, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, ou outra Bíblia diz, mente, como a minha Bíblia diz. E é isso aqui que me chama a atenção. A preocupação de Paulo não está com o espírito, a preocupação de Paulo não está com a carne, não. Embora nós saibamos muito bem que a carne ela milita contra o espírito, mas Paulo aqui, ele não está preocupado nem com a carne nem com o espírito. Paulo está preocupado com o entendimento, ele está preocupado com a mente das pessoas. Por que Paulo está preocupado com a mente? Porque a maioria de nós somos derrotados primeiro de tudo na nossa mente. A mente é o grande campo de batalha aonde nós vencemos ou perdemos as nossas lutas e as nossas batalhas. Por isso que na receita de Paulo, no versículo 2, ele vai dizer, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente transformada é uma mente capaz de produzir os melhores e os maiores resultados que vocês possam imaginar. Por exemplo, eu e você, antes de nós sermos alma vivente, nós estávamos no coração, estávamos na mente de Deus. Nós somos frutos de uma ideia. Nós somos frutos da mente de Deus. Deus olhou do céu, ele viu que o paraíso, o jardim era muito lindo, ele viu que tudo que ele havia feito era muito belo, era tudo muito perfeito, porém, faltava alguma coisa. Então ele tem uma ideia, diga comigo, uma ideia. Deus, quando ele quer trabalhar na sua vida, primeiro de tudo, ele te dá uma ideia. Primeiro de tudo, ele coloca um pensamento na sua mente. E contra esse pensamento, Satanás ele se levanta e ele começa a lutar contra você da seguinte maneira. Ele começa a dizer que seu pensamento é uma loucura. Ele começa a dizer que seu pensamento é uma impossibilidade. Ele começa a dizer que o seu pensamento, ele é um pensamento de alguém que não tem noção exata da dificuldade que a vida impõe, que as coisas impõem. Como se não bastasse, Satanás ele levanta pessoas para chegar para você e dizer para você que você é um José da vida, que você é um sonhador, que você sonha demais, que você sonha muito alto. Outros dizem assim, você tem que colocar mais o pé no chão, isso não é para você, isso não é para a sua vida. Você já deu uma olhadinha para você? Você já deu uma olhadinha para a sua família? Você já deu uma olhadinha para o seu salário? Você já deu uma olhadinha para a sua formação? Você já deu uma olhadinha para a sociedade em que você vive? O bairro que você mora? O tipo de carro que você anda? A casa que você reside? Essas são as armas de Satanás, que ele levanta quando Deus coloca um pensamento em você, quando ele coloca algo na sua mente. E quando Deus coloca um pensamento, quando ele coloca uma estratégia na nossa mente, nós precisamos crer mais do que qualquer outra pessoa. Mas qual é o problema? O problema, gente, é que a maioria de nós ficamos procurando parceiros para acreditar nos projetos que Deus colocou na nossa mente.
É por isso que tem muita gente que fala sobre os seus sonhos. É por isso que tem muita gente que arruma problemas sobre os seus sonhos. É por isso que José, ele arrumou problema para a vida dele. Por quê? Porque aquilo que Deus plantou na mente dele, aquilo que Deus tratou com ele, ele foi falar sobre os sonhos dele, sobre aquilo que Deus havia plantado na mente dele, e ele arrumou problemas externos, arrumou problemas internos, arrumou problema com o pai, arrumou problema com a mãe, arrumou problema com irmãos, arrumou problema no Egito, arrumou problema com todo mundo. Graças a Deus que quem havia plantado aquele sonho, graças a Deus que quem havia plantado aquele pensamento na mente de José era o próprio Deus. E aquilo que Deus planta na nossa mente e a gente acredita e paga o preço, oferece a nossa vida em sacrifício vivo, Deus ele faz se concretizar aquilo que ele coloca na sua mente. Por quê? Porque o responsável por aquilo que Deus planta em você é o próprio Deus. Mas nós criamos problemas. Deus fala algo conosco, a gente fica agoniado, a gente não vê a hora de encontrar o melhor amigo, a gente não vê a hora de encontrar a melhor amiga, a gente não vê a hora de encontrar a tia querida, a gente não vê a hora de encontrar o irmãozinho amado, a gente não vê a hora de encontrar aquele irmãozinho que ora comigo. Eu vou contar para ele só porque ele ora comigo. Aliás, a maior desculpa de muitos fofoqueiros é exatamente essa, é a desculpa da oração. Eu vou te contar só para você orar por mim. E aí as pessoas esquecem que aquela pessoa que você confia, ela também tem outra pessoa da sua confiança. E é aí que está o problema. Quando na verdade aquilo... Gente, perceba isso em nome de Jesus. Se fosse para todo mundo saber, Deus, ele estampava na parede. Porque quando Deus quis mostrar para todos o seu poder, quando ele quis mostrar para todos os seus planos, quando ele quis mostrar para todos quem ele era, quando ele quis revelar-se Deus para todas as pessoas, diz a Bíblia que ele, através de uma mão misteriosa, ele foi lá e escreveu na parede: Mené, Mené, Tekel, Eufazim, que quer dizer: pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Quando Deus quis se revelar para todos, ele escreveu na parede do palácio a sentença contra o rei. Você está me entendendo? Diz amém. Mas hoje em dia, gente, a maioria das pessoas, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa na internet. Faça uma pesquisa na internet sobre cursos, palestras que são motivacionais, PNL, Nutrition, Production. Vejam tudo isso e você vai ver que existem pessoas que estão gastando em média R$2.500 a R$5.000. Sabe para quê? Para ouvir isso aqui que você está ouvindo, e Deus te dá de graça, porque nós recebemos de graça dele. Mas por incrível que pareça, irmão, a mente humana, ela está cada vez mais bloqueada por pensamentos errados, bloqueada por sentimentos errados, bloqueado por participar pessoas de coisas que Deus ele tem só para você. Se fosse para todo mundo saber, Deus não falava com você na sua mente, Deus não falava com você em sonho. Se fosse para todo mundo saber, Deus, ele colocava na internet. Você está me entendendo? Diga amém. Mas o ser humano, irmão, é uma luta, é uma prova. Deus fala com a pessoa, Deus fala com o homem, Deus fala com a mulher, Deus fala, a pessoa vai lá e conta para todo mundo aquilo que era só para ele. E aí o inimigo se levanta. De que maneira? Levanta-se para duvidar, levanta-se para zombar, levanta-se para rir de você, levanta-se para dizer que você está se achando melhor do que alguém, porque o que Deus te mostrou é muito grande aos olhos de outro. Gente, entenda, Deus ele trata cada um de nós de maneira individual. Olha, cada um de vocês que estão aqui dentro desse templo nesta noite, eu quero que vocês saibam que Deus ele conhece cada um de vocês individualmente nas suas particularidades. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça ou não.
Não é nada contra o meu irmão. Foi só para completar, porque senão vocês iam dizer assim, e quem não tem? Então antes de vocês falarem a brincadeira, eu já faço eu. Deus, falando sério, Deus, Ele sabe, gente. Você também, Gui, fica tranquilo, a Deia já está aí te cutucando, né? Você também. Nós temos alguns, né, charmosos. Gente, Deus, Ele sabe quem você é individualmente, Ele sabe aonde tratar especificamente com você. Ele não vai jogar você no bolo, Ele não vai incluir você num grupo de pessoas cujos quais você não se sinta capaz de viver no meio deles. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não nos dá um fardo maior do que nós podemos suportar, ou seja, Ele sabe a nossa capacidade humana, Ele conhece a nossa limitação humana, então Ele nos trata individualmente da maneira que nós podemos suportar. Igualmente são os sonhos e os projetos que Deus coloca na nossa vida. Mas qual é o mal do ser humano? Mais uma vez, o mal do ser humano é comparar. Ele começa a comparar. Não, isso aqui é para fulano. Não. O quê? Um projeto desse? Não é para mim. Um projeto desse deve ser para o irmão Nau, para a esposa dele. Deve ser para a Fernanda. Deve ser. Deve ser para o pastor Fábio, deve ser para a pastora Ana, deve ser. Não, mas para mim. Você acha que Deus é algum maluco? Você acha que Deus é algum débil mental? Você acha que Ele é algum retardado, que Ele vai colocar na sua vida algo de verdade para arrebentar você, para complicar você, para amarrar os seus pés, para prender você e Ele ficar sentado no trono dando risada? É por isso que Paulo está falando aqui: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você não tiver uma mente transformada, se você não tiver uma mente limpa, uma mente renovada, uma mente alimentada pelo Espírito de Deus, meu irmão, tudo quanto é batalha, dificuldade, luta, obstáculo que se levantar, você, primeira coisa que você vai dizer: está vendo, eu sabia que isso não era para mim. Eu sabia que isso não era para a minha vida. Eu sabia que Deus não estava nesse negócio. Eu sabia que esse projeto ele era grande demais para mim. Eu sabia que esse sonho ele era de barriga cheia. Quem mandou comer e ir dormir? Mas quando você tem uma mente transformada, quando você tem uma mente renovada pela presença de Deus, aí, meu irmão, o mínimo que você consegue é experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E sabe o que é que Paulo diz? Paulo diz assim: isso é pela graça que me foi dada. Me pergunte, o que é graça, pastor? Graça é favor não merecido. Você não merece, mas Ele te dá. Você não merece, mas Ele é Pai. Você não merece, mas Ele é Deus. Você não merece, mas Ele te ama. Você não merece, mas Ele tem um plano. Você não merece, mas Ele deu o Filho dele na cruz por você. Você não merece, mas Ele vai fazer para envergonhar o teu inimigo. Você não merece, mas Ele não vai te deixar debaixo do sapato do diabo. Você não merece, mas Ele vai te levantar. Por quê, pastor? Pela sua graça. Isso é graça. Isso que significa a palavra graça: favor imerecido. Ele diz: pela graça, versículo 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo autoconceito do que convém, mas que pense de si sobriamente. De si. Você está vendo as observações aqui do versículo? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um, diga cada um, não tenha de si, diga assim, não tenha de si, pense de si. Repita, por favor, 1, 2, 3. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Diga isso. Você percebeu que todas essas colocações estão no singular?
Você percebeu que Deus está falando com você? Você pode, em nome do Senhor Jesus, colocar isso na sua mente, pelo poder do nome do Eterno, e colocar sua mãozinha sobre o seu peito, sobre o seu coração, e dizer: Deus está falando, é comigo, não é com o vizinho, não é com a vizinha, até é, mas você não tem nada a ver com isso, Ele está falando com você. Por isso Ele diz: cada um tenha de si mais autoconceito que convém, mas pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, quando a gente entende isso daqui, aí você começa a ver, aí ele começa a falar. O interessante é que ele começa a falar mais propriamente dito, a partir do versículo 9, aí começa a dar receitinha. Diga comigo, receitinha. Isso. Então vamos olhar. Ele começa a falar: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ele começa a dar receita. Aí ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Deixa eu dar uma paradinha aqui para te chamar a atenção. Quando ele está falando do seu comportamento em relação à mente, ele fala no singular. Quando ele fala da atitude do corpo em relação ao convívio, aí ele começa a falar no plural. Aí ele fala, por isso que ele começa, o Espírito Santo me fez lembrar isso aqui, porque Deus havia falado isso aqui comigo: o amor seja não fingido. Amor para com quem? Para com os outros. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais, ele não diz assim não seja, ele diz assim não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos. Então agora ele está falando de comportamento, ele está falando de grupo, agora ele está falando de coletividade, agora ele está falando de igreja. Então ele diz assim: quem tem uma mente transformada, quem tem uma mente solidificada, quem tem uma mente transformada, quem tem uma mente alicerçada, quem tem uma mente lapidada e alimentada, limpa pelo Espírito de Deus, quem tem a mente de Cristo, tem um comportamento social, coletivo, um comportamento de corpo, cujo qual vai facilitar a receita do bolo. Você está entendendo? Diz glória a Deus. Então ele diz: sejais fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Aí aqui então, eu vou extrair daqui 3 lições, que são esse versículo, que é o versículo de número 12. Veja: alegrai-vos sede pacientes perseverai Muito bem. Então, eu parto desse princípio. 3 atitudes de um vencedor. De tudo isso aqui que eu falei para você, eu quero extrair aqui essas 3 lições para a nossa vida. Porque quem tem uma mente transformada, quem tem uma mente lapidada por Deus, não tem dificuldade para entender isso aqui. Alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. Porque alegria, pastor? Porque Neemias, ele quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém, sendo atormentado pelos inimigos, sendo questionado pelos inimigos, Neemias, quando ele estava reconstruindo Jerusalém, e os inimigos estavam caçoando dele, dizendo que uma raposa ia derrubar a obra das mãos daqueles valentes judeus, a Bíblia diz que Neemias, ele diz o seguinte, no capítulo 8, versículo de número 10, a parte B do versículo, Neemias faz a seguinte declaração: portanto, não vos entristeçais. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por que, pastor, eu tenho que ser alegre?
Porque essa primeira receita aqui, alegria na esperança, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A tristeza, ela incomoda o coração de Deus. Aliás, irmão, biquinho nunca moveu o coração de Deus. Chorumelas nunca moveu o coração de Deus. Querido, Deus, ele se sente atraído por gente valente. Deus, ele se sente atraído por gente capaz. Ele se sente, mas quando eu digo capaz, é capaz em Deus. Não é capaz por causa da tua faculdade, não é capaz por causa dos seus cursos, não é capaz por causa do seu recurso, não é capaz por causa da sua vida social, material. Não, eu estou dizendo capaz em Deus. Capaz em Deus. Deus, ele se sente atraído quando ele pega uma pessoa que é o Zé da esquina, o Joaquim das couve, que pensa que não é ninguém, que pensa que não é nada, mas que acredita nele. Aí essa pessoa, por causa da sua alegria em Deus, ela se torna a sua própria força. Por isso Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que eu te dou essa primeira receita. 3 atitudes de um vencedor. Ele precisa ser alegre, ele precisa ser constante, ele precisa ter sorriso no seu rosto. Sabe por quê? Porque o sorriso, ele não só confunde os seus inimigos, ele confunde o inimigo. Como é que é, pastor? O sorriso no seu rosto, ele não confunde só os seus inimigos, ele confunde o inimigo. Você quer ver uma coisa que deixa Satanás irado? Você quer ver uma coisa que deixa o diabo endemoniado? Você quer ver uma coisa que deixa o diabo cheio de capeta? É quando você consegue, no meio da adversidade, sorrir. É quando você consegue, no meio da luta, entre as lágrimas, elas banham o seu sorriso. Você consegue sorrir na adversidade. Tem gente para dizer que você é louco, tem gente para dizer que você é irresponsável, tem gente para dizer que você não tem juízo, tem gente para dizer que você não sabe nem o que você está fazendo, que tem que te internar, e tudo isso por quê? Porque você consegue sorrir na adversidade, porque todo mundo estaria com a corda no pescoço pronto para se matar, mas você não, você está dando glória a Deus, você está esfregando uma panelinha e as suas lágrimas estão ali, entre a água da Sabesp e as lágrimas que saem dos seus olhos. O canal lacrimal está caindo na panela e você está dizendo: Senhor, eu te amo, eu te louvo, louvado seja o nome santo de Jesus. Eu estou me aproximando da minha vitória. Deus é comigo, a alegria do Senhor é a minha força. E você quer ver outra coisa interessante que acontece no meio disso? Bate o telefone, bate alguém na porta e chega alguém e diz assim: me ajuda. E você olha para você mesmo e diz assim: meu Deus, eu não estou em estado de ajudar nem a mim mesma, mas o que eu vou fazer agora? E o Senhor diz assim: ora por ela agora, usa a tua fé, ora por ela agora, dê um sorriso para ela, dá um abraço nela, dá um abraço nele, agora compartilha com ele, compartilha com ela, e você abraça, e você adora, e você dá uma palavra de fé, e você dá um sorriso, e o diabo fica louco, o diabo fica endemoniado. Por quê? Porque na cabeça do Satanás, ele está pensando o seguinte: se é que aquele infeliz pensa, ele está dizendo assim: não era para ele estar sorrindo, não era para ele estar animando ela, não era para ela estar ajudando ela, não era para ele estar falando coisas boas para ele, era para ele estar se lastimando também e dizendo que tem alguma coisa errada porque é muita prova. Mas ele se levanta no meio da tribulação e ele consegue dar glória e ser boca de Deus na vida de outra pessoa. Por quê? Porque você sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Não era para eu estar alegre, mas eu estou sorrindo. Não era para eu estar feliz, mas eu estou dando glória. Eu estou dando glória.
Por quê? Porque eu sei que para chegar no topo, antes do topo tem um vale. Porque eu sei que para chegar em cima da montanha, antes de chegar em cima da montanha, existe um deserto, existe um vale a ser ultrapassado. E eu não quero pular estágios, eu vou passar por ele, eu vou passar. Lembrem-se, eu disse domingo, Israel só cantou do outro lado. Israel só cantou quando eles chegaram do lado de lá do mar. Antes disso não tinha motivo para cantar. Era hora de crer, era hora de trabalhar, era hora de se alegrar, era hora de caminhar, era hora de crer em Deus. Quando chegou do outro lado, agora vamos comemorar e vamos festejar. Por quê? Porque o nosso coração, ele confiou no Senhor. Por que confia no Senhor? Porque eu sei que a alegria do Senhor é a minha força. O versículo 12 então, que nós tomamos diz: alegrai-vos na esperança, ter alegria, sede pacientes na tribulação, ter paciência. Você pode repetir, por favor? Ter paciência. Mas o que é paciência na verdade? Paciência é uma paz inteligente. Paciência é uma paz com sabedoria. Paciência é uma paz inestressável. Não sei nem se existe essa palavra. As professoras aí, por favor, anotem para depois me ajudar, que eu não tenho problema nenhum em ser corrigido. Já falei para minha irmã, para ela me ajudar. É ela que me ajuda. Então, preste atenção nisso. Paciência é uma paz inteligente. Qual é a diferença, pastor, de uma paz inteligente e a paz que não é inteligente? Simples, vou dar exemplos, que eu gosto de dar exemplo, porque facilita a compreensão, entra na mente. Eu estou em paz, irmão, eu estou em paz, você vai ver, eu estou em paz. Eu estava vendo, não sei se foi ontem ou se foi hoje, uma pessoa escreveu assim no bendito, abençoado, louvado seja Deus do Facebook. A pessoa escreveu assim: fui procurar não sei quem, uma moça que eu conheço, essa moça, ela não é da nossa cidade, pode ficar em paz, nem perca seu tempo ficar querendo saber quem é, não distraia a sua mente, não perca o seu foco, por favor, não queira saber quem é, porque não é da sua conta, você não conhece, não é da cidade, não é da nossa igreja, não é, pronto. Então, porque senão o povo já começa a catucar um ao outro. Quem será? Quem foi? Será que foi fulano? Será que foi Beltrano? Não se preocupe, tá? Eu conheço a pessoa e ela escreveu assim: fui procurar fulano de tal, porque eu achei que eu podia contar, e essa pessoa, mais ou menos isso, essa pessoa me deu as costas, mas não tem nada não, eu estou em paz. Aí começou a falar do tipo de paz que ela estava. Eu estou em paz, porque ela vai ver quando eu der a volta do outro lado, ela vai ver, porque eu vou superar, eu vou passar isso, e aí eu vou falar para ela, que o que é o amor de Deus de verdade, ela vai ver. Irmão, isso não é paz. Paciência, irmão, é uma paz inteligente. É uma paz inteligente, é aquela paz cuja qual nada, absolutamente nada externo consegue abalar você. Pastor, mas às vezes eu fico com o coração, eu vou repetir. Paciência é uma paz inteligente cuja qual nada que é externo. Pastor, mas eu fico com o coração. Eu preciso repetir? O que eu estou querendo dizer para você? Que é natural você se sentir abalado. O que não é natural é você deixar que Satanás e os seus adversários percebam o seu estresse. Você acha que eu não me estresso? Você acha que eu não tenho problema? Você acha que eu também não enfrento lutas? Que eu por muitas vezes eu não vou procurar o meu Senhor na madrugada e também não falo para Ele: Senhor, vamos combinar, hein? Foi isso que o Senhor prometeu? Não foi não. Quando o Senhor me chamou, a conversa foi outra, e a tua conversa não faz curva.
Mas a diferença é que eu vou falar para Deus. E você precisa entender isso. A paz inteligente, a paciência é essa. É que te faz falar com Deus. É que a batalha, a luta, a adversidade te faz se relacionar com Deus. Te aproxima do Senhor. Encurta a distância entre você e o seu Criador. Te torna mais íntimo de Deus. Você está me entendendo? Se está, dá um glória. Texto áureo do nosso querido irmão e rei Davi. Salmo de número 40, versículo de número 1. Ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim, ouviu o meu. Por que será que o Senhor se inclinou para ele e ouviu o clamor dele? Porque ele esperou desesperado? O desespero vai gerar o quê, irmão? Você acha que aquilo que te incomoda, incomoda Deus? Você acha que aquilo que te causa desespero em Deus? Você acha que Deus, Ele realmente fica preocupado quando dá um tiroteio e você sai correndo com medo porque a bala vai pegar e porque se eu morrer agora, eu não tomei Santa Ceia esse mês, Jesus amado, e agora, Senhor, eu preciso me batizar e tal? Você acha que o Senhor, Ele está preocupadão também? Você acha que lá no céu Ele começa a movimentar os seus anjos? Anjo número 1, corre para a rua Francisco Monteiro, porque está tendo lá um assalto, tem um carro que saiu do extra e o fulano baleou, e os teus filhos, os teus servos, corre, socorre, vai lá, corre, não sei o que. Você acha, irmão, de verdade, você acha isso? Poxa, irmão, o nosso Deus é aquele Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O que você quer dizer com isso, pastor? Ele passeia na fornalha. O quê? O pé não está queimando? Não está ardendo na pele? Nem a roupa? Irmão, Jesus, Lázaro vai morrer. Vai lá e fala lá para Maria e para Marta que eu estou ocupado, daqui a pouco eu chego lá. Miserável. Quando era para vir comer um churrasco, ele vinha rápido. Quando era para passar a noite aqui para dormir, que ele precisava, ele vinha rápido. Agora que meu irmão está doente, ele está nessa folga toda. Não é folga, gente, é porque o Senhor, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. Então, Ele prova os nossos corações, às vezes, no vale, para que nós, através de uma paciência, de uma paz inteligente, nós possamos nos aproximar dEle. É nessa hora que Ele glorifica o nome dEle na nossa vida. É nessa hora que Ele encontra quem é quem, é nessa hora que Ele sabe quem é quem. A gente canta aqui: o Senhor conhece os que são seus. Sabia que tem gente que não acredita nisso? Mas canta, está aí, não sabe nem o que está dizendo, nem percebe. Por quê? Porque na hora do vale, na hora da dificuldade, onde está Deus que não faz nada? Eu estou perdendo a paciência, hein? Eu estou esperando em Deus, você vai ver só. Não me tira a paciência, hein? Eu estou em paz, hein? Eu estou em paz, hein? Você está mexendo com quem está quieto. Eu estou aqui em paz, hein? Não entendo que paz é essa. Paz ameaçadora? Que paz endiabrada é essa que, se você falar mais um pouquinho, você vai ver só, porque eu estou em paz. Você está tirando a minha paz. Não está tirando não, irmão. Já foi a paz, a paciência. Jesus, Lázaro está doente, daqui a pouco eu vou lá. Aí, nesse daqui a pouco eu vou lá, revelou-se o coração de Maria e de Marta. Olha só que coisa linda isso. Nesse daqui a pouco eu vou lá, na paciência, revelou-se o coração de Maria e de Marta. O Senhor externou publicamente o que é que cada uma delas tinha de verdade dentro do coração. Marta vai correndo, fala pra caramba.
fala com o Senhor chega 4 dias depois, né? Andando tranquilão, nem esbaforido ele não estava, e a Marta larga a Maria para trás, passa na frente dos discípulos e vai, né? Porque a agonia, a paz, quando ela não é inteligente, ela é precipitada. Então a Marta vai, ela toma a frente de todo mundo, vai lá e chega para o Senhor: Senhor, glória a Deus que Jesus só fez questão de registrar as coisas boas. Mas eu imagino um monte de cobrinha que ela não deve ter dito para Jesus na hora do nervoso: irmão morreu. A Bíblia só registra que ela disse assim: se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu posso imaginar que ela disse assim: Senhor, poxa, 4 dias, o Senhor estava aqui do lado. O Senhor já podia ter chegado aqui há muito tempo, Senhor. Tu não te importou com o meu irmão. Assim que o Senhor fala que ama, é desse jeito. Um amor desse, ninguém merece. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele simplesmente ignora esse tipo de paz. E ele passa direto. Mas quando ele chega em Maria, a Bíblia diz que a Maria, ela fala a mesma coisa, mas com atitudes diferentes. A Maria, ela se dobra, ela se curva, a primeira coisa que ela faz, porque quando você chega na presença de Deus, você precisa entender que a altivez, ela é quebrada diante daquele que é. A altivez, o espírito altivo, ele é quebrantado na presença daquele que é. A nossa arrogância, a nossa prepotência, ela é completamente reduzida a nada. Por isso, a primeira coisa que Maria faz quando ela chega diante de Jesus é se curvar. Ela se curva, ela se joga ao chão e ela começa a chorar e ela diz: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que Jesus, ele chora. Engraçado, né? Uma fala, Jesus ignora e continua andando. A outra fala, Jesus chora, para, dá atenção. E sabe o que ele faz? Ele automaticamente vira para ela e diz: calma, Maria, aonde colocaram o Lázaro? Aonde que ele está? Eu vou resolver o problema agora. Paz inteligente, paciência. Como é você? Como é o seu comportamento? Como é a sua paz na hora da dificuldade, na hora que você tem que demonstrar, na hora do vale, meu irmão, na hora da subida? Porque, querido, todo mundo quer subir o monte, todo mundo quer fincar a bandeira da vitória, todo mundo quer chegar no pico da colina, todo mundo quer, meu irmão, cantar o cântico da vitória, todo mundo quer sucesso, todo mundo quer vencer, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer conquistar, mas você, de fato, revela-se para Deus é no vale. Alegria na hora da batalha, alegria na esperança, paciência na tribulação, e por último, perseverança na oração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 29, o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos Ele escutará. Ele está longe de quem, gente? Mas a oração do justo Ele escuta. A oração. Salmo 102, versículo 17. A Bíblia diz que o Senhor, Ele atenderá a oração do desamparado. O desamparado que está alegre, o desamparado que é paciente, o desamparado mas que ora. Eu estou me sentindo desamparado, mas o sorriso está no meu rosto. Eu estou me sentindo no vale, mas eu sou paciente. Eu sei o que Deus tem para a minha vida. Eu sei que Deus não errou quando Ele me trouxe à face da terra. Eu sei que Deus não errou quando Ele me colocou no ventre da minha mãe. Ainda informe, diz a Bíblia, que Ele me conhece, porque Ele é um Deus
Deus onisciente, eu sei que Ele não errou. Ele atenderá a oração do desamparado. Eu estou me sentindo desamparado, esse é o meu sentimento, mas o sorriso está no meu rosto. Eu serei paciente, porque eu sei que Deus não errou. Ele não errou quando Ele me escolheu, Ele não errou quando Ele me recebeu aqui nessa casa, Ele não errou quando Ele me lavou no seu sangue, Ele não errou quando Ele me aceitou, quando Ele perdoou os meus pecados. Ele não errou. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Eu estou me sentindo desamparado, mas espera aí, eu vou orar porque esse é o caminho. Eu vou falar com Deus porque esse é o caminho. Eu vou orar porque o Senhor, Ele vai atender a minha oração, Ele vai atender o meu clamor. Não adianta nada eu tomar outra atitude, não adianta nada eu partir para outro lado. Eu vou orar porque a Bíblia diz que a oração é a chave da vitória, amém? Então fique de pé, por favor. Repita comigo: alegria, paciência e oração. As três coisas ao mesmo tempo, por favor, de uma vez só. 1, 2, 3. Novamente. Levante sua mão direita e diga, por favor. Que tal você nessa noite fazer uma aliança com Deus nesses três âmbitos da sua vida? Que tal você nessa noite, você falar para Deus a verdade de você: Senhor, eu ando meio nervosinho, eu ando meio nervosinha. Senhor, eu ando meio estouradinho, eu ando meio estouradinha, Senhor, qualquer coisa tira a minha paz, qualquer coisa, Senhor, tira a minha tranquilidade, Senhor. Senhor, eu ando meio desmotivado. Sem contar, gente, eu não quero me prolongar porque eu quero fazer um ato profético aqui, mas sem contar, minha gente, aqueles que na rua ri para todo mundo, só vive com a canjica aberta, mas quando chega dentro de casa, irmão, parece que entrou no Satanás. Não consegue dar um sorriso para um filho, não consegue dar um sorriso para uma filha, não consegue dar um sorriso para a esposa, para o marido. Mas na rua, conta piada, dá risada, só vive com a canjica. Nem parece a mesma pessoa. Que tal o Senhor nessa noite? Ele te chama para você fazer uma aliança nesses três âmbitos. Senhor, transforma a minha tristeza em alegria. Senhor, transforma, Senhor, a minha tristeza em alegria. Senhor, transforma a minha impaciência, o meu desespero, numa paz inteligente. Me ensina a esperar em Ti inteligentemente. Eu não quero ser roubado, eu não quero ser roubada por Satanás. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês, nesses 21 anos de história dentro de igreja e cuidando de pessoas, cuidando de vidas, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu vi gente, eu conheci pessoas, irmãos, que o diabo, desculpe a minha colocação, mas é de verdade isso que eu vou falar para vocês. Eu conheci gente, irmão, que o diabo, ele sequer se preocupava com aquele tipo de pessoa. Sabe por quê? Porque eram pessoas que se autodestruíam. Existem pessoas, irmãos, que o diabo não tem nada a ver com o que está acontecendo com a sua vida. Existem pessoas, irmãos, que o diabo, se ele pudesse comparecer no tribunal, irmão, ele ia chegar e falar assim: negão, peraí, tudo é minha culpa, tudo você, poxa, alivia um pouco, nem tudo sou eu,
Você só vive enferruscado com essa cara fechada, parece que só chupa limão logo cedo. Parece que a vida só é dura para você, só é difícil para você, você não consegue dar um sorriso, você não consegue dizer muito obrigado. Você está sempre impaciente, nada que fala perto de você, a conversa não consegue andar, não existe uma troca de diálogo, gente. 3 frases é o suficiente para o pau cantar, para a discussão começar. Aí ninguém sabe mais se aquilo ali é uma conversa ou se é MMA. Por quê? Porque o negócio vira loucura. Aí um grita, o outro grita, o outro quer gritar mais alto, o outro quer gritar mais alto. Aí daqui a pouco o vizinho está batendo as panelas lá. Ei, não tenho nada a ver com isso, quero ver televisão. Vocês sabiam que muitas pessoas, elas se autodestroem, o inimigo não tem nada a ver. Por que eu falo isso, gente? Não sou advogado dele não, o sangue de Jesus tem poder. Mas eu apenas quero abrir a sua mente, eu quero que você tenha uma fé inteligente, eu quero que você renove o seu entendimento. Você muitas vezes tem sido seu próprio adversário, você muitas vezes tem destruído os seus sonhos, você muitas vezes tem se comportado mal. Qualquer coisa, irmão, é motivo para fechar a cara. Caramba, esquentou o arroz e não esquentou o feijão, pronto, acabou a noite, acabou o jantar, já vai comer na sala, já larga a mesa, já larga a mesa da comunhão, já larga tudo, meu Deus. Será que você está entendendo o que o Espírito Santo está falando para você hoje, querido, em nome de Jesus? Será que você está conseguindo entender? Gente, a gente precisa abrir o nosso entendimento. O Senhor diz assim: renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, para que você experimente a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Não é difícil, é receitinha. Tiago diz: não deis lugar ao diabo. É a gente que dá lugar, irmão. É a gente que dá lugar. Entenda, Satanás, quando ele olha para a sua vida, ele vê um gigante, ele vê alguém lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, e ele não pode tocar, a menos que você, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, você abra as legalidades. Você não pode dar a chave da sua vida na mão do inimigo, você não pode dar a chave da sua vida na mão de Satanás, você não pode dar a chave do seu temperamento na mão do diabo, você não pode dar a chave da sua alegria na mão do diabo, você não pode dar a chave da sua paz na mão do diabo, você não pode dar a chave do seu ânimo, da oração na mão do diabo. É preciso ser inteligente. Ele está querendo alguma coisa, ele está querendo me roubar. Eu conheço as ciladas dele. Paulo disse: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverem na oração. Vou orar mais nada, pastor. Essa casa não está precisando de oração não, pastor. Essa casa está precisando é de um taco de beisebol. Porque o que não dá jeito na oração, a gente dá jeito no taco de beisebol. Não sei, sinceramente, eu não concordo. Sinceramente, eu não concordo. Eu nunca vi ninguém mudar nada pela força. Aliás, Zacarias capítulo 4, o Senhor Jesus, ele dá uma lição muito linda. A Bíblia diz, e o judeu ele diz assim: Lovever roir velover roar, que me periri amar Jeová. Isso quer dizer, não é pela força e nem pela violência, é pelo mover do Espírito. Quando o Espírito se move, irmão, tudo muda. A gente está aí pagando o preço, trocando o bilhetinho de sapato. A gente está aí na oração, e de repente o diabo lança uma setinha, quer roubar a sua alegria, quer roubar a sua paz,
quer fazer você ranger os dentes, quer fazer você deixar de orar, quer fazer você deixar de sorrir. Então, hoje, você precisa sair daqui com esse propósito no coração, em nome de Jesus. Essas 3 posições básicas, que são, na verdade, básicas, porém fundamentais para o sucesso da sua vida: alegria, paciência e oração. Alegria, paciência e oração. Alegria, paciência e oração. Eu quero ver Satanás encostar a mão suja dele na vida de um crente que tem alegria, paciência e oração. Um crente que sabe atravessar o vale, um crente que sabe atravessar desertos, um crente que sabe dar glória a Deus na hora da luta, um crente que sabe adorar a Deus, um crente que se comporta como Jó. Quando perdeu tudo, absolutamente tudo, ele tinha tudo para murmurar, ele tinha tudo para fechar a cara, ele tinha tudo para blasfemar, ele tinha tudo para maldizer, mas a Bíblia diz que ele se prostra, ele rasga as suas vestes, ele raspa a sua cabeça em atitude de indignação, mas contra o seu Deus ele adora, ele adora, ele adora, ele adora, ele adora, ele adora. Aleluia, 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 aleluia. Deus quer te encontrar adorando. Deus quer te encontrar adorando. Deus quer te encontrar adorando. Arranca pelo poder do nome de Jesus aquelas armadilhas do diabo que está no seu iPhone, na sua casa, no som da tua casa, no seu telefone. Arranca aquelas ferramentas do diabo que só está te levando para o buraco, que está gerando insucesso na sua vida, e adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Ele quer te encontrar adorando a Deus, porque nesse vale ele vai te aproximar dele, ele vai te aproximar dele. Você vai ver, você só termina o ano sem a alegria do Espírito se você quiser.